welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de cultural aspects, continuando na linha dos aspectos culturais, o estudo da língua a partir da cultura, com o foco no pop culture. Pop culture nada mais é do que cultura popular, cultura do povo, como a gente comumente utiliza, tá bom? Nosso roteiro para nossa aula de hoje: What is pop culture? O que é essa cultura pop ou cultura popular? Falar de definição e trazer um pouquinho dessas características. Features, as características especificamente ou como que essa cultura popular pode ser reconhecida. Pop culture and language, qual é a relação entre a cultura pop e o idioma, que acaba sendo o nosso foco, aula de inglês, estudo de uma língua estrangeira a partir da cultura pop. Examples, alguns exemplos para vocês. E, por fim, exercício. De que forma que esse conteúdo pode aparecer, por exemplo, em uma questão de inglês, no Enem, um vestibular, em algum exercício que você possa vir a desenvolver, tá bom? Então, vamos lá. What is pop culture? O que é cultura popular? Inclusive, no Enem, no momento que vocês assistirem o Enem, o primeiro dia, a primeira fase do Enem de 2021 já aconteceu. E uma das questões de inglês foi justamente sobre a influência da celebridade na vida das pessoas. Então, é justamente esse aspecto da cultura impactando no nosso cotidiano, tá bom? Lembrei agora e vale a pena mencionar. What is pop culture? O que é cultura pop? Tá? Então, começamos por aí. Popular culture, pop é a abreviação de popular, que é popular, uma palavra cognata. Literalmente, quer dizer, ao pé da letra significa the culture of the people, a cultura das pessoas ou a cultura de um povo. Consist of the cultural elements, consiste, é formada pelos elementos culturais that prevail, quer dizer, que se permanecem, que prevalecem quando nós pensamos em algo que começa a fazer parte do dia a dia e do cotidiano das pessoas. At least numerically, essa prevalência ela pode acontecer não só de geração para geração, mas também numericamente, quer dizer, algo que muitas pessoas estão utilizando, algum tipo de manifestação. In any given society, em qualquer tipo de sociedade. Mainly using the more popular media. Principalmente, essa cultura popular se manifesta a partir do uso das mídias populares ou das mídias que oferecem acesso à informação. In that society, vernacular language, naquela língua daquela sociedade, daquele idioma, and a established língua franca. E uma língua franca estabelecida. O que é língua franca? É essa língua global. É uma língua que tem um status, mundialmente falando, como língua reconhecida. Então, por exemplo, a nossa cultura popular, ou a cultura popular, ela se manifesta muito a partir da língua inglesa. A língua inglesa oferece vários elementos, e é nesse sentido que a gente coloca que é estabelecido por uma língua franca, porque nós acabamos absorvendo vários elementos da cultura popular justamente pelo conhecimento ou pelo contato com a língua inglesa. Vou mostrar exemplos para vocês daqui a pouco e vocês vão conseguir entender melhor. Em Modern West, né, nesse conceito de moderno do Ocidente, pop culture refers to cultural products. A cultura popular nesse contexto atual, nesse mundo moderno ou na concepção ocidental, ele também se refere a produtos culturais, such as música, tais como a música, arte, literatura, moda, dança, filmes, cyberculture, que é a cultura da internet ou a cultura da tecnologia, televisão, and radio, e o rádio. Tudo isso traz para nós o consumo, consumed by the majority of the society population. Então, são produtos que fazem parte dessa cultura popular, uma vez que eles são consumidos pela maioria da população de uma sociedade. A cultura popular ela é determinada by everyday interaction and needs. Então, a gente determina essa cultura popular a partir das interações e das necessidades do dia a dia. Por isso que a cultura popular ela é sempre
modificando, ela é sempre modificada, ela está sempre em desenvolvimento. Ela vai se adaptando e se moldando com base nas mudanças sociais. Justamente, a cultura popular reflete essas mudanças dos padrões culturais de um povo e ela é praticada pelas pessoas a partir de identities and across the world. Tanto nós vamos ver manifestações populares em grupos específicos, quanto em questões globais, questões mundiais. Tá? Então, nós vamos ver alguns padrões. E é interessante quando se fala de cultura popular, que normalmente nessas discussões e nas leituras que vocês podem fazer, inclusive dos nossos materiais adicionais, como a apostila e o roteiro da plataforma, disponíveis na plataforma Gonçalves Dias, a gente observa alguns conceitos. High culture, low culture, mass culture, ou seja, alta cultura, baixa cultura e cultura de massa. São termos muito utilizados que com certeza vocês também já viram ou ainda poderão analisar e estudar na perspectiva da sociologia ou mesmo na perspectiva artística, tá? Então, alta cultura é aquela cultura que tem um requinte maior, a questão que segue certos padrões estilísticos, uma beleza na sua essência. A low culture, cultura baixa, está falando mais daquela cultura popular, da cultura manifestada pelo povo, e o mass culture, que é a cultura de massa, é aquela que tem a influência do capitalismo, que basicamente fala nessas mudanças e nesses padrões a partir do consumo, tá bom? Então tem um foco cultural e comercial, melhor dizendo, um foco comercial maior até mesmo do que o aspecto cultural. Tá? Então, são nomenclaturas que vocês podem vir a observar, tanto na língua inglesa quanto em outras disciplinas e em outras abordagens. Falando das características da cultura, nós pensamos as the culture of people, então como a cultura do povo. Popular culture ou pop culture is determined by the interactions between people in their everyday activity. Então a cultura popular ela é determinada pelas interações entre as pessoas, entre os indivíduos. De que forma então que nós podemos observar a determinação dessa cultura popular? Styles of dress, estilos de vestimenta, então os nossos trajes, quando nós pensamos as roupas que nós utilizamos. The use of slang, o uso de gírias, de expressões. E é interessante que quando a gente pensa nessa questão do uso de expressões, a gente observa conflitos de geração. Certas gírias que uma geração anterior à de vocês, os jovens, utilizavam, hoje em dia são consideradas cringe, antiquada ou vergonhosa, né? Dependendo da sua interpretação. Greeting rituals, rituais de cumprimento, né? Como as pessoas se cumprimentam ao longo dos anos também. The foods that people eat, até a nossa alimentação também reflete essa questão da cultura popular. Aqui são alguns exemplos. Popular culture is also informed by the mass media. A cultura popular muitas vezes é informada, ela é propagada e disseminada pelas culturas de massa, pelas mídias de massa, melhor dizendo. Então, por exemplo, aquilo que nós assistimos nos filmes, nas séries, nos filmes, são exemplos na televisão, são exemplos de manifestações de certos comportamentos que a população acaba adotando. E aí eu volto para a questão do Enem, que falou sobre a influência das celebridades nas vidas das pessoas. Como é que a gente conhece a vida das celebridades? Justamente pelas mídias. Aquilo que nós vemos no YouTube, que nós vemos em plataformas digitais, a partir das redes sociais, tudo isso é manifestação ou são manifestações de certos padrões sociais. Tá? Algumas características, então, que a gente pode destacar quando nós pensamos em cultura popular. Develops from local to global. Ela começa em um aspecto local e pode abranger ou chegar a um alcance mundial ou global. Achieves widespread consumer access. Ela alcança um acesso ao consumidor bem amplificado. Ela alcança um grupo grande de pessoas. Associates with commercial purpose. Ela está associada à cultura popular, à cultura de massa, ela está associada com os propósitos comerciais. Então, a questão do lucro. Constantly changing and evolving. Outra característica que eu já mencionei, ela está constantemente modificando ou sofrendo mudanças e evoluindo, né?
Esse termo evolução nem sempre pode ser positivo, é uma demonstração de que ela está sempre em alteração, tá? Ela não é um padrão constante. Por exemplo, coisas que eram consideradas comportamentos adequados, interações, cumprimentos, gírias, roupas que se usava há um século atrás, hoje em dia não são utilizados da mesma forma, tá? Então são essas mudanças que nós vamos observar ao longo do tempo. A pop culture, que é essa cultura popular, ela obviamente impacta a sociedade. Quando nós pensamos nesse impacto, nós vamos ter tanto aspectos positivos quanto negativos. Alguns desses aspectos positivos, por exemplo, enable social interaction, a cultura popular ela possibilita a interação social. Promote self-awareness, ela consegue promover um autoconhecimento. Você se conhece melhor a partir de aspectos da cultura popular. Então, por exemplo, você vê uma manifestação e você se posiciona quanto a essa manifestação. Se você é a favor, se você é contra. Então, ela oferece esse autoconhecimento. E creates bonds within diversity. Ela permite que você estabeleça laços com a diversidade. Então, você tem a sua realidade, a sua perspectiva, o seu próprio lugar de fala, dependendo dos seus contextos sociais, culturais, econômicos e etc. Mas quando você se depara com a diversidade oferecida pela cultura popular, isso promove, novamente, conhecimento, tá? Uma conscientização. Negativamente, alguns aspectos da cultura popular influenciam as pessoas. Essa influência nem sempre é positiva, então a pessoa acaba se anulando para adotar certos comportamentos. Expose people of all ages to improper behavior. Então ela expõe pessoas de todas as idades a certos comportamentos que poderiam ser considerados impróprios, né, para aquela idade, porque a cultura popular, como ela é transmitida pelos meios sociais, você não tem um filtro, você não tem uma adequação considerando, por exemplo, diferenças de idade. Causes many traditional cultures to become non-existing. Como a cultura popular ela se dissemina muito rápido, ela muitas vezes acaba deixando uma cultura tradicional em segundo plano, a ponto dessa cultura tradicional, daquele costume que aquele povo tinha, aquele hábito, ser substituído por um outro hábito que é disseminado por essa cultura popular, e ele passa a ser não existente. Tá? Então, é um cuidado que se deve ter quando se pensa em cultura popular. A cultura popular se manifesta de diferentes formas e aspectos da sociedade, e aqui eu tenho alguns exemplos. A cultura popular se manifesta através das músicas, da televisão, dos filmes, do esporte, das campanhas publicitárias, da moda, da cultura da internet e dos brinquedos. Até brinquedo são manifestações culturais. E quando eu mostrar exemplo, vocês vão entender e vocês vão associar. Falando especificamente da relação entre a cultura e o idioma, que é o nosso foco, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas associam que estudar inglês é verbo to be, é gramática. E não é só isso. Eu já falei isso várias vezes e tenho certeza que os colegas professores mencionam isso constantemente para vocês. Conhecer um idioma, estudar um idioma ou uma língua estrangeira é você conhecer aspectos da cultura dos povos que usam aquele idioma. Por isso que nas nossas aulas nós trazemos também esses aspectos culturais. O idioma é usado para manter e para transmitir cultura e os laços culturais. E ele é afetado, obviamente, pela cultura popular de uma sociedade. A língua é afetada. A língua, ela tem a sua raiz na cultura. E a cultura, ela é refletida e ela é passada, transmitida a partir da língua. O idioma é o veículo que possibilita essa transmissão. O idioma é uma importante ferramenta ou é um elemento-chave para a expansão dessa cultura. E para tornar esses conhecimentos, ou para a própria língua se tornar popular no mundo, tá? Transformando-se como algo relevante para a sociedade mundial. Algumas culturas são mais populares justamente porque a língua ou o idioma dessa cultura é mais popular. Então, por exemplo, por que a gente tem tanto conhecimento da cultura americana, né, ou mesmo da cultura britânica em uma relevância um pouco menor? Porque existe um acesso à língua inglesa maior, a partir, por exemplo, das questões
apresentadas nos filmes, nas músicas, nós temos um acesso maior. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, vamos falar sobre a cultura francesa. O que nós conhecemos da cultura francesa? Pouca coisa, porque nós temos pouco contato com o idioma ou com a língua francesa. Então, nós temos esse paralelo entre cultura e idioma. O idioma conecta, né? Ele relaciona as culturas como forma de traduzir tanto as palavras quanto a sentença. Ele traduz comportamentos. Tá? A língua e a cultura, ou o idioma e a cultura, eles estão interrelacionados. Existe essa conexão intrínseca entre esses dois elementos. O idioma possibilita a cultura e o idioma é parte da cultura. Ele transmite a cultura. Tá? Para falar um pouquinho dessa manifestação, da relação entre cultura e inglês, eu dou alguns exemplos para vocês. Ó. A box office success, um sucesso de bilheteria no cinema. A number one song on Billboard charts, uma música que é considerada o número 1 daquelas listas, né, do Billboard, que é uma forma de você ranquear as músicas mais conhecidas. The most widely read book, o livro que é mais lido. Tá? Então, de novo, listas que são divulgadas e que são disseminadas nas plataformas de mídia. The highest ranking TV show, o programa de televisão, o programa de TV que é mais divulgado, que é mais bem avaliado. Tudo isso são manifestações de cultura popular e o idioma desempenha um papel importante em todos eles. É através do idioma que nós entendemos o filme, que nós entendemos a música, que nós lemos o livro. Então, ele tem esse papel central. E agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Pensando sobre essa questão da manifestação da cultura popular. Desenhos. Tá? Então, por exemplo, Simpsons está há mais de 30 anos disponível e acessível para diferentes gerações. Tá? E os animes, de alguns anos para cá, vêm se popularizando ainda mais. Animes como Naruto, como The Demon Slayers e vários outros que vocês conhecem muito melhor do que eu. São manifestações de cultura popular a partir do desenho. E olha que os desenhos a gente vem ao aspecto da língua. Tá? Outra questão, músicas. O que nós temos? Lady Gaga, Melanie Martinez, cantoras internacionais que transmitem as suas músicas a partir de um idioma. Mais recentemente, temos o movimento do K-pop. Bandas como BTS se popularizaram e, de certa forma, viralizaram. Por que isso acontece? Mídias sociais, programas de TV, plataformas digitais, tudo isso vai oferecendo esse conhecimento e esse acesso a uma coisa que é distante. A questão, por exemplo, do K-pop começou na Coreia, local, e hoje em dia é um fenômeno global. Tá? É nesse sentido que a gente pensa nessa manifestação da cultura popular. Começa local e abrange mundialmente. Breaking Bad, série, viralizou na época. Hoje em dia, outra mais recente, Round 6, também chamado de Squid Game, tá? Disponível em plataformas de streaming. De novo, manifestação de comportamento, produções artísticas que alcançam ou têm um alcance muito grande. Filmes, tá? Então, nós temos filme antigo, passa a gerações e gerações, mais de 30 anos disponível, com em português, Ferris Bueller Day Off, ficou conhecido como Curtindo a Vida Adoidado. Tá? Um filme que provavelmente em algum momento vocês já viram, apesar de ser um filme lá da década de 80. Guerra nas Estrelas, Vingadores ou as produções da Marvel são elementos da cultura popular. Olha a manifestação da nossa alimentação. Refrigerantes, fast food, coisas que a gente observa. Corte de cabelo, roupas, barba, cabelo, no caso masculino, são manifestações da cultura popular que influenciam a escolha das pessoas. A roupa, jeans, tênis, tá? E olha os brinquedos que eu mencionei para vocês. Hoje em dia ninguém fala do spinner mais, mas alguns anos atrás o spinner viralizou. A moda agora é o Pop-It, tá? E a Barbie é um outro tipo de brinquedo que já é centenário, tá? Ou quase centenário, melhor dizendo. Acho que ela tem 60 ou 70 anos de mercado. E, pessoal, é isso. Hoje nós falamos de cultura. Um exemplo de cultura, ó, é um texto que você tem falando sobre um povo específico, o povo
povo Carim. E nesse texto ele fala da prática do uso de argolas no pescoço, das mulheres de uma tribo específica que usam essas argolas. E essa tribo que é africana, ela migrou para a Tailândia. E lá ela demonstrou, o texto demonstra de que forma que esse costume é retratado na sociedade. Pessoal, hoje nós falamos de cultura popular. Até a próxima e bye bye.